Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. E eu quero pedir pra vocês, chegando no vídeo, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e não consumam merda. Vamos embora. Falando isso, essa frase do Eduardo Cudê é maravilhosa. Ela engloba muita coisa. Um dia eu falo sobre. KTO. KTO é onde a gente se diverte, onde a diversão é garantida. Utilize o código JAIR e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E aí tu vai lá e te diverte. Cara, tá rolando quem vai ser o campeão brasileiro na KTO, tá com uma odd boa pro Inter, tá rolando Santa Cruz e Inter. Vitória do Inter tá pagando uma graninha legal, tu pode ir lá te divertir. Então vai lá, utilize o código JAIR e ganha 20% de bônus. Irmão, eu quero te falar de Pedro Henrique, quero te falar de Carlos Depena. Primeiro que eu não vou inventar a história de Pedro Henrique, eu não tenho informação precisa se está saindo, se não está saindo, se recebeu proposta, se não recebeu proposta, eu não vou inventar história para vocês para ganhar like, tá? Então eu vou passar o que eu sei da situação do Pedro Henrique. Por que Pedro Henrique sairia do Inter? Bom, Pedro Henrique nunca foi um titular absoluto do Internacional. Foi um jogador importante, é um jogador que ajuda, mas nunca foi um titular absoluto internacional. Pedro Henrique está com 32, 33 anos. Ele, eu acho que está certo, poderia ser titular em vários times do Brasil. Isso pode motivar a saída de Pedro Henrique, mas Jairo não é dinheiro. Se fosse dinheiro, ele teria ido para fora do Brasil quando recebeu uma proposta do dobro que ganha no Inter. Não quis. Ele quer ficar no Brasil. A informação que eu tinha é que ele quer ficar até no Internacional. Mas, por que ficar no Internacional? Por que sair do Internacional? No Internacional, o Pedro Henrique tem uma situação que, tipo, tem o Wanderson, que é a primeira opção, que é o titular. Nós temos ainda para o ataque Borré chegando, temos Lucas Alário, temos Ener Valencia. E aí aparece Pedro Henrique. Cudê gosta de utilizar Pedro Henrique de centroavante. Ele acha que Pedro Henrique rende mais ali. Cudê já deixou isso claro. Pedro Henrique não quer jogar de centroavante. Então o jogador começa a ficar numa situação que ele fica pensando: aqui eu não vou ter chance. A minha situação é sair do Internacional. Eis que surge o Vasco da Gama. Está montando um time razoavelmente bom, é SAF, está organizado. Não que o Inter não seja, não estou falando do Inter, estou falando do Vasco. Estou falando do Vasco com relação ao Vasco de alguns anos. Por que Pedro Henrique não sairia para o Vasco? É uma oportunidade de ele chegar lá no Vasco e ser titular absoluto. E o jogador quer jogar. O jogador quer jogar. Então aí ele olha, ó, talvez aqui eu não vá ter chance de titular. Lá eu vou ser titular. Posso ser destaque. E ele tem futebol para isso. Aí ele começa a pensar numa possível saída do Internacional. E a gente não tem o que fazer. Se o jogador quer, e eu não estou dizendo que ele quer, aí complica um pouco a situação. Eu gostaria de ter Pedro Henrique no Beira-Rio. Acho que é uma ótima opção. Não se ganha uma competição com um time, se ganha uma competição com um grupo. E Pedro Henrique faz parte desse grupo do Internacional. Mas, se o jogador quer respirar novos ares, quer novas oportunidades, quer buscar uma titularidade, é difícil segurar. O Inter vai fazer jogo duro. O Inter não vai liberar Pedro Henrique no mole pro Vasco. O Vasco vai ter que fazer uma boa compensação financeira para o Inter liberar Pedro Henrique. Então é uma situação que deve se definir nos próximos dias, próximas horas, a saída ou não de Pedro Henrique. Tá? Outro jogador que a gente cobra bastante, e cobra com razão, é Carlos Depena. E não é cobrar porque, o Depena... Não, cara, é cobrar porque a gente sabe o que o Depena pode entregar. Por isso que eu cobro o Depena, por isso que tu cobra Depena, por isso que tu não aguenta mais ver Depena no time. Por quê, cara? E Depena tem sido um jogador polivalente, está fazendo qualquer função para ajudar o Internacional. Ele tem se dedicado ao Internacional. Tem. Isso a gente tem que convir com ele que ele tá. A gente tem que concordar que Pedro Henrique que o... Cara, agora fugiu tudo e embolou tudo. Que o Carlos Depena
se dedica, é dedicado, mas não joga bem em nenhuma. Não joga bem no meio, não joga bem na lateral, não joga bem em nenhuma posição que botar o Carlos Depena. E aí vem a cobrança. Aí vem a cobrança. Por quê? Porque a gente sabe que Carlos Depena pode entregar um futebol diferente. A gente viu ele em 2022, sendo um dos destaques do Inter. Não em uma partida, em várias. Numa sequência. E agora o Carlos Depena não engrena. Talvez não engrene porque se dedique bastante. Faz qualquer função que pedem a ele. Talvez ano passado ele tenha tido problemas pessoais e atrapalhou o seu desempenho, ok? A gente compreende. Mas Carlos Depena não precisa voltar a entregar um bom futebol e ser útil ao grupo do Internacional, ou o Inter tem que se desfazer desse jogador. Porque não adianta tu ter no elenco, aí tu fala, mas tem que ter elenco, mas tem que ter um elenco que também entregue. E pouco entrega Carlos Depena. Em 2022 não entregou absolutamente nada, em 2023 começou não entregando nada também. E já foi utilizado em mais de uma função. Então, é legal o Eduardo Cudê bater um papo com o Depena, ver qual função ele quer jogar, ver se ele está disposto, e aí, tu está disposto a voltar a ser o Carlos Depena de antes? Então é bom o Internacional trocar uma ideia com o Depena e ver o que vai acontecer, senão bota o jogador no mercado e vê o que acontece, recebe uma proposta e aí busca um substituto. É assim que o futebol funciona, a roda gira desta forma. Outro jogador que está numa situação complicada no Internacional é Gabriel. Porque a gente vê as entrevistas coletivas do técnico Eduardo Cudê e ele sempre fala a mesma coisa. Estou dando minutagem a jogadores. Estou fazendo um revezamento para dar minutagem. Todo mundo está tendo oportunidade. Todo mundo quem? Gabriel não entrou nem quando foi um time totalmente reserva. Nem quando precisou botar reservas do reserva em campo, o Gabriel não entrou. Gabriel, que a gente tem um carinho especial, o torcedor colorado. O Gabriel tem um carinho especial pelo Esporte Clube Internacional. E a gente precisa dar uma situação para esse jogador. Se não vai ser utilizado, ele também falou que não conversou com o Cudê sobre isso. Já deveria, porque nós já estamos em fevereiro. Eduardo Cudê já deveria ter conversado com esse atleta. Olha, eu não vou te utilizar. O teu futebol não se encaixa no meu jogo. Como já aconteceu outra vez com o Cudê, com o Rodrigo Moledo, que mal jogava no Inter. Então, o que tu quer fazer? Tu quer ser a última opção ou tu quer seguir teu rumo? O Gabriel tem mercado. Acho que ele seguiria o rumo dele. Então, um jogador que o Inter precisa tratar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de respeito e pelo menos dar uma minutada. E o cara não entra em hipótese alguma. Todo mundo jogou, até um menino que subiu da base agora jogou. O Gabriel não. Ele não é tão desqualificado assim para não ter tido um minuto em campo em nenhum jogo do Campeonato Gaúcho. Bom, o Inter precisa resolver isso. Dito isso, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos por mais em 2024. Valeu!